Eduardo Bolsonaro deu entrevista bombástica à Veja nos Estados Unidos, criticando duramente Alexandre de Moraes e o STF. Ele se coloca como possível presidenciável para 2026, caso receba a missão do pai Jair Bolsonaro. A repercussão agita a política e pode mudar os rumos da direita, enquanto cresce a tensão entre poderes. Vamos então para essa pauta, que para mim é a pauta que vai monopolizar. Já monopolizou essa sexta, vai monopolizar o final de semana e vai trazer muitas novidades, muita coisa vai acontecer daqui para diante por conta desta notícia. O deputado licenciado Eduardo Bolsonaro concedeu entrevista à revista Veja em Dallas, nos Estados Unidos, onde ele tem vivido as últimas semanas. Nossa, que texto maravilhoso, hein, alemão? Em Dallas, onde ele tem vivido as últimas semanas. Parece que ele está em estado terminal. Não, parece que ele está em estado terminal. A foto, não, ele que tá um texto... gato na foto. A foto está linda. Passagem. Mas o jeito que o alemão escreveu, parece que ele está vivendo as últimas semanas. Não parece, Caivano? Você que é advogado... Aqui estava escrito isso na revista Veja. Não estava, não. Para de defender. Para de defender. Mas é isso aí. Então, o Eduardo Bolsonaro, que tá galã, põe ele aí na capa da Veja. Lindão. Tá galã, ó, tá galã. Com todo respeito. Se ele fizer um implante capilar, vai ficar mais bonito ainda, porque o careca tá por baixo no Brasil, me desculpe, mas tá. A entrevista que ele concedeu lá em Dallas, tá, pra Veja, onde aconteceu num escritório de advocacia de um amigo do deputado. Acontece em um momento de tensão entre o MSTF, mais precisamente na figura canhestra, horripilante, terrível, maquiavélica, perigosa, fascista, comunista, tudo que não precista de Alexandre de Moraes e o governo Donald Trump. Eduardo Bolsonaro afirmou que Moraes comete, aspas, sucessivos abusos. E eu subscrevo, porque o abuso em Moraes abundam abusos, né, dele, e que o Supremo, aspas mais uma vez para Eduardo Bolsonaro, se relaciona com os outros poderes na base da extorsão. Extorsão, para quem não sabe, é ou você faz isso ou eu vou lhe causar um mal. Se você não fizer o que eu estou mandando, você vai se fufuiê. Quando questionado pela Veja se aceitaria se candidatar à presidência no ano que vem, Eduardo Bolsonaro respondeu o seguinte, aspas, obviamente, se for uma missão dada pelo meu pai, vou cumprir. Fecho aspas. Apesar da sinalização, Eduardo deixou claro que o candidato deveria ser o seu próprio pai, Jair Bolsonaro, que está inelegível por motivos esdrúxulos. E agora digo eu, se os motivos que deixaram Bolsonaro inelegível por 2 anos são sérios, Lula deveria estar inelegível por 80. Mais ainda, essa notícia tem gerado muita repercussão. De acordo com o jornal O Globo, o presidente do PSD, ele, aquele fantasma que flana por toda a política, ele que está em todos os cantos, ele que tudo vê, ele que tudo ouve. E eu acho que isso causa muita ciumeira no Alexandre de Moraes. Gilberto Kassab acredita que Bolsonaro, ainda inelegível, deve lançar alguém de sua família para a presidência. Olha que mudança de posição, hein? Estranho. Ou Michele, sua esposa, ou seu filho Eduardo. Já Tarcísio de Freitas, neste cenário, não concorre à presidência e tenta, portanto, a reeleição ao governo de São Paulo, onde corre nos bastidores da política, Kassab quer ser o seu vice. Esta notícia, senhores, causou um impacto gigantesco no mercado financeiro,
Esta notícia causou, é claro, um impacto neste movimento que se quer fazer do nem Lula, nem Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, que até uns meses atrás era na bolsa de apostas de pesquisadores de campanha presidencial, dado como uma escolha inviável, porque ele não teria o mesmo fôlego da Michele, o mesmo fôlego do Tarcísio e o mesmo fôlego de uma chapa com algum governador de direita, como Ratinho Júnior e Michele como vice, surge agora como uma candidatura viável. Por quê? Primeiro porque a PGR está fazendo dele um mártir. A PGR, por motivos que ela deveria antes processar o Lula. Quem não lembra do vídeo dele? Eu já cansei de viajar ao exterior falando mal do Brasil. Fecho aspas. Nestes termos. Antes, o Gonete deveria processar o Cristiano Zanin, que foi a órgãos e instituições internacionais, em especial lá na Europa, falar contra o judiciário brasileiro pela prisão do seu cliente, do seu padrinho de casamento, Luiz Inácio Lula da Silva. E eis que, sem motivo nenhum, o Paulo Gonet pede para investigar Eduardo Bolsonaro. O STF não só permite, como publica, faz propaganda de investigação, sendo que a regra da investigação no Brasil é o sigilo, mas o STF, este site maldito, que propaga ódio, propaga fake news e propaga ilegalidades, faz propaganda da investigação contra Eduardo Bolsonaro, por conta da investigação contra o filho, começa a pressionar o pai, e o ministro Bossa Nova, não contente em apenas admitir a investigação, ainda entrega a relatoria do caso, porque dizem que Eduardo Bolsonaro está atuando contra Moraes, ao próprio Moraes, que seria, não é, o interessado nesta questão. Então tudo isso é claro, contribui para a virtualidade de uma campanha de sucesso, vitoriosa, de Eduardo Bolsonaro. E quero dizer mais uma coisa aqui, porque eu liguei para os colegas de Veja, liguei para os envolvidos na notícia, nós não saberíamos desse movimento. Nós sabemos desse movimento porque a capa da Veja foi batalhada por quem? Quem é que batalhou esta capa de Veja e deu ao Eduardo Bolsonaro um veículo idôneo e de abrangência nacional para dizer tudo o que ele disse? Fábio Weingarten, que foi rifado por Michele Bolsonaro da assessoria de imprensa. O Weingarten continua trabalhando em prol da direita e conseguiu entregar esse meio de se comunicar livremente, sem edição de Supremo, sem medo e de forma eficiente ao Eduardo Bolsonaro, que agora ganha musculatura para a corrida presidencial. É claro, se o STF não o prejudicar, né, Ana Paula? É isso que eu ia comentar. Primeiro, quando ele tomou aquela decisão de permanecer nos Estados Unidos, nós já comentamos aqui na mesa que essa movimentação poderia levar ao que está acontecendo agora. Porque ele permanece nos Estados Unidos para fazer uma articulação que a gente tinha já essa expectativa de que dentro de alguns meses, algum tempo, nós teríamos efetivamente alguma sanção acontecendo e que, como ele mesmo disse, o Bernie ia espernear para sair do animal, então nós íamos ter a reação do STF, que é o que exatamente nós estamos vendo agora. Eu lembro que eu até cheguei a comentar que talvez a gente estivesse vendo naquele momento, quem sabe, uma possível definição de um grande presidenciável para 2026. Passou-se esses meses, essa situação está acontecendo. A minha pergunta é, será que eles não vão deixá-lo também inelegível a partir dessa própria investigação em relação ao trabalho brilhante que ele está fazendo nos Estados Unidos? Essa é a minha dúvida. Porque ele tem condições
ele tem apoio, ele está demonstrando o que o professor Marcelo Suano sempre fala aqui da questão da liderança, que é aquele que não vai desistir, não é uma questão administrativa, na minha avaliação. Não seria, tá, o meu candidato inicialmente, mas a gente começa a ver essa roupagem ou essa configuração mais de forma mais veemente no Eduardo Bolsonaro como um presidenciável. E a situação do Kassab e do Tarcísio em São Paulo, a gente já discutiu aqui outras vezes que o Kassab estava lançando o Tarcísio para... teve um evento, foi um evento quase que de um lançamento à campanha presidencial, mas do ponto de vista lógico, quando a gente parte da premissa de que... Eu não sei se foi falado aqui na mesa várias vezes, que o sonho do Kassab seria ser governador de São Paulo, o caminho mais lógico é ele ser vice-governador de um governador praticamente reeleito, porque ele entra na sucessão da corrida pelo estado de São Paulo. Exato, imediatamente, é o mais como lógico. Vice, se existe uma lógica do Tarcísio ser candidato em 2020 e 2030, sim. Né, ele vira o governador sem precisar ir atrás de voto. Agora, você sabe o que é interessante nessa história toda? O interessante é o seguinte: o Kassab estava ao lado do Temer nesse movimento de nem Lula nem Bolsonaro. O Kassab agora é que vem a público dizer que o Tarcísio não vai servir para a corrida. Vai ser alguém que o Bolsonaro indicar. E provavelmente indicará o Eduardo Bolsonaro, que até então não tinha musculatura até esta perseguição. Então, se tem uma coisa que o STF e o Gonê fizeram, foi criar um candidato a presidente da direita. Aí nós tivemos aquele evento do PP de filiação do Guilherme Derrite, onde estava presente Valdemar Costa Neto, Kassab, Ciro Nogueira, Rueda, Tarcísio de Freitas, o próprio Derrite e a Renata Abreu do Podemos. Estava eleito ali, estava reunido ali, tirando o Tarcísio, as pessoas que já estavam sendo contadas por esse movimento de direita sem Bolsonaro. Agora, olha que interessante. Olha que interessante. Nesse evento não foi falado o nome do Eduardo Bolsonaro. É interessante porque o Derrite foi um candidato eleito com 130 mil votos. Ele foi eleito a reboque do Eduardo Bolsonaro. O Derrite foi ao PP com a desculpa de ser candidato ao Senado, numa corrida conjunta com o Eduardo Bolsonaro, também é senador. E o Eduardo Bolsonaro também não foi mencionado nesse sentido. E não foi mencionado nesse sentido também o Jair Bolsonaro. E estava lá o Valdemar Costa Neto. E digo por quê. E deixo claro isso por quê. Porque o Eduardo Bolsonaro, com essa musculatura que ele ganhou, com essa perseguição, ele não teria esse espaço para causar esse debate que nós estamos tendo neste momento aqui, se fosse pelo PL, porque vale lembrar que ele foi rifado não só da assessoria de relações públicas do Bolsonaro, mas também do PL. Ninguém do PL que se fez presente no evento do Derrite, que ignorou a existência do Eduardo Bolsonaro, ninguém do PL fez nenhum movimento para dar o devido destaque ao Eduardo Bolsonaro depois dessa perseguição, mas só o rifado Fábio Weingarten. Esse movimento é tão interessante que até o Kassab, que estava do lado do Michel Temer até esse momento, já deu a entender que o candidato da direita é quem o Bolsonaro indicar.